Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Com a cobertura completa das sessões dos dias 4 e 5 de março de 2015. Karina, uma semana que foi atípica na medida que nós, na verdade, tivemos 2 dias de sessões, mas, na verdade, foram, podemos dizer assim, 3 sessões, porque tivemos a sessão da quarta, uma sessão extraordinária na manhã da quinta-feira e a sessão que normalmente acontece na tarde da quinta-feira. Muita expectativa em relação a diversos processos. Tem muita coisa para falar hoje, né? Exatamente. Uma maratona, né, no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente pode considerar essa semana realmente uma semana atípica e com resultados bastante positivos. Alguns julgamentos foram suspensos em razão de vista por conta de uma discussão que acabou girando em torno de modulação de efeitos de decisões já proferidas anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Algumas outras questões que suscitavam alguma certa questão que deveria ser dirimida com um pouquinho mais de tempo, enfim, mas declarações de inconstitucionalidade de algumas leis, principalmente, vejo uma do Estado do Rio de Janeiro, que teria alterado limites municipais de duas comarcas, né, 2 municípios no Estado do Rio de Janeiro, com a declaração de inconstitucionalidade e também uma discussão acerca da modulação de efeitos. A proibição da queima da palha da cana-de-açúcar, feita por uma lei municipal de Paulínia, um município do estado de São Paulo, foi declarada inconstitucional, não porque não se pode proibir a queima da palha da cana ou a utilização de fogo, mas porque essa é uma medida que já vem sendo disciplinada tanto pelo Código Florestal e pela Constituição do estado de São Paulo, e que não pode haver uma proibição de forma abrupta, mas sim gradativa, dentro de um planejamento, assim decidiu o ministro Luiz Fux. E outros casos também bastante interessantes, como você mesmo disse, muitas ações diretas de inconstitucionalidade, recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, mas ainda não finalizados, mas discussões que foram bastante relevantes no plenário, nessas 3 sessões que aconteceram durante essa semana. Aliás, como você bem disse, na quinta-feira nós tivemos o dia da modulação. Vários processos suscitaram essa questão, mas nós vamos fatiar, portanto, como é que foi a semana em relação a todos esses aspectos. Supremo Tribunal Federal, na sessão da quarta-feira, entendeu que José Genuíno, condenado na ação penal 470, já cumpriu os requisitos para extinção da pena. Para o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, a situação de Genuíno se enquadra nas regras do decreto de indulto de Natal, editado pela presidente Dilma Rousseff. Registro, porque considero relevante que o sentenciado efetuou o pagamento integral da multa a que foi condenado em 20 de janeiro de 2014. Em 25 de junho de 2014, o tribunal, por maioria, acompanhou o meu voto no sentido de negar a conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária. Em 7/8 de 2014, eu apreciei o pedido de progressão de regime semiaberto para o regime aberto e o deferi, uma vez que, atendido os requisitos objetivos e subjetivos, o juiz da vara de execuções, seguindo a jurisprudência do Distrito Federal, deferiu-lhe prisão domiciliar, e é esta a situação em que se encontra o sentenciado. Já agora, a excelentíssima senhora Presidenta da República editou o decreto 8.380 de 2014, pelo qual concedeu indulto natalino e comutação de penas numa fórmula padrão que anualmente o Poder Executivo edita desde longa data. O advogado de José Genuíno Neto postula o enquadramento da situação deste sentenciado nas hipóteses contempladas pelo decreto. Determinei fosse ouvido o senhor Procurador-Geral da República, que entendeu que a hipótese era de incidência do decreto de indulto, porque o sentenciado se ajustava aos requisitos objetivos e subjetivos daquela hipótese e manifestou-se favoravelmente. E é neste sentido, presidente, que eu estou decidindo. Todos os casos praticamente associados à execução na ação penal 470, eu tenho decidido monocraticamente e só trago a plenário quando haja agravo regimental.
Mas como esse foi um julgamento emblemático, e este é o primeiro caso, esta é a primeira situação de extinção de punibilidade, em parte pelo cumprimento da pena, em parte pelo pagamento da multa e agora por força do indulto, me pareceu bem dar ciência formal ao plenário e submeter ao plenário a minha decisão, reconhecendo a validade do indulto e, portanto, a extinção da punibilidade do réu José Genuíno Neto, presidente. Os ministros do Supremo ainda retomaram o julgamento de Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra. Ele é acusado de envolvimento na morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e pedia no STF a revogação da prisão preventiva. Para a defesa do acusado, o decreto da prisão é frágil, já que foi baseado somente nas investigações do Ministério Público. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, já havia concedido a ordem. Faltavam os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que faltam provas para manter a prisão preventiva. Os requisitos autorizadores descritos no artigo 312 não foram concretamente demonstrados pelo magistrado de piso. Isso porque ele se limitou a inferir a possível periculosidade do réu a partir da gravidade abstrata do delito, o qual teria demais gerado intensa repercussão pública. E nós sabemos aqui que a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que exige que a prisão preventiva seja baseada em fatos concretos. Não é possível nem invocar abstratamente a possível perturbação da ordem pública, por um lado, e, de outro lado, também a repercussão, eventualmente, na comunidade negativa, também não é causa para a prisão preventiva, porquanto a nossa Constituição garante o princípio da presunção da inocência, como todos nós sabemos. A ministra Rosa Weber acompanhou o voto do presidente do Supremo, fazendo parte da maioria, que concedeu o pedido em parte para revogar o decreto da prisão preventiva, mantendo Sérgio Gomes em liberdade para responder à ação penal. O plenário ainda concedeu de forma unânime pedido da empresa Folha da Manhã para ter acesso aos comprovantes apresentados pelos senadores do ressarcimento de verbas indenizatórias referentes ao período de setembro e dezembro de 2008. O pedido havia sido negado pelo presidente da Casa Legislativa. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto já proferido pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, garantindo o princípio da publicidade. Na primeira parte da sessão, os ministros também iniciaram discussão sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre adicionais e gratificações temporárias de servidores públicos. A defesa da autora do recurso alega que a remuneração eventual não pode ser objeto da base de cálculo de contribuições. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer incidência da contribuição previdenciária. Para o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, de acordo com a lei e com a jurisprudência do STF, a incidência não deve valer. Parece fora de dúvida que a jurisprudência do Supremo, neste momento, ou até este momento, claramente exclui da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária aquelas verbas que não aproveitarão ao segurado por ocasião da sua aposentadoria. O ministro Teori Zavascki abriu a divergência, sinalizando que estes valores também são caracterizados como remuneração. Mas o ministro Luiz Fux entendeu por bem pedir vista para analisar melhor o caso. Bom, sessão plenária da quarta-feira, Karina, eu queria voltar num ponto específico, a questão do indulto. Vamos aproveitar e falar o que é o indulto. O José Genuíno foi o primeiro caso de um dos condenados, né, da ação penal 470, que acabou tendo declarada extinta a sua punibilidade em razão já do cumprimento da pena e por conta desse indulto que foi decretado pela Presidente da República em 2014. O argumento trazido pela defesa de José Genuíno é de que aquele indulto que normalmente, anualmente é publicado e é decretado
pelo presidente da República, José Genuíno se encaixava a determinados requisitos ali previstos. E o ministro Luiz Roberto Barroso, como bem disse, trouxe a plenário justamente por ser o primeiro caso de extinção da punibilidade, em razão, primeiro, do cumprimento da pena, do pagamento da multa que ele havia sido condenado, e também em razão de entender que estavam preenchidos, conforme alegava-se a defesa, alguns requisitos para a concessão desse indulto. O indulto nada mais é do que o perdão da pena com a extinção desse cumprimento da pena. Então, normalmente, se as pessoas puderem ter a curiosidade de pegar esse decreto, ele é disponível na internet, é um documento público, ele coloca alguns requisitos, como, por exemplo, o condenado ter tido um bom comportamento, já haver cumprido um determinado lapso temporal da sua pena. Se for mulher, por exemplo, e mãe de menores de 14 anos, também podem ser alcançados por esse indulto. Se são pessoas acometidas por alguma deficiência, ou, por exemplo, ser paraplégico, tetraplégico, isso tudo vem falando no indulto natalino, como é chamado, e, de acordo com a defesa de José Genuíno, ele preencheu alguns requisitos, além do que disse o ministro, já ter cumprido a pena e também já ter pago a multa, e por isso a decretação da extinção da punibilidade da pena em relação a José Genuíno nessa execução penal, que é a primeira que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal. Bom, essa foi a sessão plenária da quarta-feira. Outros processos também foram julgados e nós tivemos a continuação dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, normalmente na quinta-feira, sendo que na manhã da quinta-feira foi realizada a sessão extraordinária do plenário do STF. Além das chamadas listas dos ministros, fechando dezenas de processos que estavam na pauta, foi iniciado o julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, que tratou de problemas gerados por queimadas em canaviais. O tema veio de São Paulo. Uma lei do município de Paulínia, no interior de São Paulo, proíbe a queima da palha da cana-de-açúcar e o uso de fogo em atividades agrícolas. O Tribunal de Justiça de São Paulo já havia se pronunciado sobre o caso. Entendeu que a lei é constitucional, já que leva em conta o interesse local do município para legislar sobre o meio ambiente. Mas o Estado de São Paulo e os sindicatos da indústria do açúcar e da fabricação do álcool questionaram a decisão. Como o Estado tem no canavial plantado 90% em terras mecanizáveis, 90% nessa safra passada de 14 e 15 já deixou de ser queimada. O relator considerou a lei do município de Paulínia inconstitucional. A solução do município ela é absolutamente contrária ao planejamento federal, já se choca objetivamente e também não passa essa lei pelo controle da sua razoabilidade. Como já antecipado o ministro vota, uma sensível e importantíssima distinção entre a proibição contida na norma e a eliminação progressiva prevista na lei estadual, mas é indubitável que as duas normas tratam do mesmo tema, que é a queima de açúcar para a sua colheita. Ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado e, portanto, deve utilizar-se o mesmo raciocínio em face da ausência de lei federal genérica prévia à edição de lei estadual que regulamente determinada matéria, hipótese esta, em que se suspende a eficácia da lei estadual no que contrariar a norma geral federal. Sendo assim, é nítido que solução semelhante deve ser adotada no presente caso, com a ressalva de que, como o município de Paulínia passa a atuar no âmbito da competência do Estado de São Paulo, contrariando-o sobremodo, acaba por afrontar a respectiva Constituição estadual. Por sua vez, no plano pragmático, optar pela constitucionalidade do diploma da municipalidade acarretaria a ineficácia do planejamento traçado nacionalmente, especialmente quando se observa que vários municípios do Estado de São Paulo, no plano concreto, optaram por proibir a queima da cana, que esvaziaria o comando normativo de quem é competente para regular o tema, que é o Estado de São Paulo, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição.
Destarte a partir, agora já terminando, destarte a partir da análise Remy Sevatier, a infinidade de normas jurídicas que seriam endossadas sobre o tema em nome de um inexistente interesse local, gerariam uma desvalorização legal, ocorrendo, em verdade, um reforço da chamada inflação legislativa, impedindo a aplicação de um direito positivo de maneira eficaz e pacífica, já que o caráter complementar excepcional se subverteria como regra de ampla aplicação. À vista de todo o quadro trazido a esse plenário, em nome da manutenção da autoridade da Constituição, seja no plano político e socioeconômico, no exercício do reconhecimento e respeito aos direitos fundamentais, seja no plano jurídico, o qual também tem, na distribuição da competência, a necessidade da imposição da manutenção do Pacto Federativo, não se pode permitir a permanência da norma questionada em vigor, sendo certo que o respeito à Lei Estadual Paulista 11.241 reflete a harmonia exigida pela Constituição Federal. Isto posto, reconheço e dou provimento ao presente recurso ordinário para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1952, de 20 de dezembro de 1995, do município de Paulínia. Esta foi a sessão da quinta-feira pela manhã. Na tarde, na sessão da tarde, o plenário do Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, retomou o julgamento sobre as queimadas em Canaviais. Os ministros discutiram os limites da competência municipal para legislar sobre questões ambientais. A sessão da tarde foi retomada com o julgamento que teve início pela manhã. Os ministros discutiram os limites da competência dos municípios para legislar sobre meio ambiente. Caso específico trata da queima da palha da cana-de-açúcar no município de Paulínia, em São Paulo. O relator, ministro Luiz Fux, declarou a lei municipal inconstitucional por entender que as queimadas não são de interesse exclusivo do município e porque o Código Florestal, que é uma lei federal, regula a matéria não havendo espaço para legislação municipal nesse sentido. As normas federais paradigmáticas que tratam do assunto expressamente apontam para a necessidade de traçar um planejamento com o intuito de se extinguir gradativamente o uso do fogo como um método espalhador e facilitador para o corte da cana. A maioria da corte teve o mesmo entendimento, declarando a lei de Paulínia inconstitucional, mas deixando claro que os municípios também são competentes para tratar sobre o meio ambiente quando for de interesse local. Entendo que há competência legislativa, portanto, não apenas político-administrativa, mas também legislativa, em matéria ambiental, seja por dizer respeito a peculiar interesse do município, seja o exercício de uma competência suplementar na esteira da legislação estadual. Em outro processo, a Corte ainda discutiu sobre a possibilidade de suspensão do julgamento para acolher o voto do ministro que estava ausente justificadamente, por ser esse voto decisivo para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. A discussão foi aberta com o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu não haver possibilidade de rediscussão da modulação. O caso suscitou discussão no plenário e o ministro Luiz Roberto Barroso preferiu analisar melhor esse caso concreto. Eu acho que eu vou pedir vista. Em outro julgamento, por maioria, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais dispositivos de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS relativos à tributação do álcool combustível misturado à gasolina. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4171, a Corte entendeu que 2 dispositivos do convênio CONFAS ferem o princípio da legalidade e criam situação de bitributação do combustível pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Está proclamado o resultado. Quanto à inconstitucionalidade e quanto à modulação, aguardaremos a ministra Carmen Lúcia. Agradeço a participação de todos neste julgamento.
Essa questão da modulação, ela marcou diversos momentos, aí ele falando agora em relação à modulação no processo que tratava da questão do CONFAS, mas aquela discussão que vimos na matéria que se referiu na narração, em que foi apresentado inclusive um voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, numa questão de ordem que foi levantada pelo ministro Gilmar Mendes em um processo relativo à lei de Minas Gerais. Na verdade, essa questão da modulação é uma questão antiga, salvo engano, desde 2007 que está em discussão aqui no Supremo, não é isso, Karina? Essa discussão que gira em torno da modulação dos efeitos em relação a essa ação direta de inconstitucionalidade, como você disse, que julgou inconstitucional uma lei mineira, vem desde 2007, efetivamente, quando o julgamento aconteceu. Naquela ocasião, o ministro Eros Grau, ele estava ausente da sessão e, para modular os efeitos da inconstitucionalidade que foi declarada, porque envolvia a efetivação de servidores públicos no estado de Minas, eram necessários 8 votos favoráveis à modulação. E na sessão contava apenas com 10 ministros e 3 teriam votado contrário e 7 teriam ficado vencidos em razão do número 8 que seriam necessários. Então, o ministro Eros Grau faria toda a diferença, poderia decidir sobre essa modulação de efeitos caso ele estivesse presente. Mas a ministra Ellen Grace, à época, declarou a inconstitucionalidade da lei sem a modulação dos efeitos. Na sessão seguinte, o ministro Gilmar Mendes, em uma questão de ordem, sugeriu que o julgamento fosse dado continuidade para a modulação dos efeitos e para que fosse colhido o voto do ministro Eros Grau. E aí foi então quando o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista para poder analisar se essa possibilidade existiria ou não. A questão não foi resolvida ainda na sessão de ontem, porque o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista também em razão da grande discussão. O ministro Gilmar Mendes, ele salientou que essa seria uma prática comum e essa seria a doutrina e a forma de se fazer a leitura do artigo 27 da Lei 9868, que é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade e também a modulação dos efeitos. Ou seja, o julgamento de controle de constitucionalidade, nesse controle concentrado, ele seria bifásico. No primeiro momento, analisa-se ou não se há inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da lei, e no segundo momento, entendendo que existem razões de segurança jurídica para que se modulem os efeitos, passa-se à segunda fase, portanto, da modulação. Então, para o ministro Gilmar Mendes, o julgamento ainda não estava encerrado, porque ainda poderia se colher o voto do ministro Eros Grau ausente e, portanto, decidir-se a segunda fase desse controle. Mas a questão foi bastante discutida na sessão de quinta-feira à tarde, mas não ainda solucionada, porque o ministro Luiz Roberto Barroso ainda deve proferir o seu voto. E a modulação de efeitos ainda foi discutida, mas não foi a discussão principal, numa outra ação direta de inconstitucionalidade, que também foi julgada na quinta-feira, envolvendo 2 leis do Estado do Rio de Janeiro. Uma que teria criado o município de Macuco, de 1995, e uma outra lei de 1999 que teria alterado os limites territoriais entre o município de Macuco e Cantagalo. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, que foi retomado o julgamento com o voto vista do ministro Dias Toffoli, os ministros entenderam que havia sim uma inconstitucionalidade nessa lei de 99 que alterava os limites municipais, não é? Porque não teria havido o que determina a Constituição Federal, que era uma consulta pública, uma consulta, na verdade, à população diretamente interessada por meio de plebiscito. E não tendo atingido ou não tendo alcançado esse requisito essencial para, inclusive, não só a criação de um município, mas também, de acordo com a jurisprudência do Supremo, para a alteração dos limites territoriais entre eles, a lei seria declarada inconstitucional. Mas como o ano já começou, a alteração agora desses limites territoriais entre os 2 municípios poderia gerar um impacto fiscal, já que, como foi dito até mesmo durante a sessão, os boletos de IPTU já foram lançados, que são impostos municipais, haveria, então, de uma certa forma, uma dificuldade. E o ministro Dias Toffoli acabou propondo uma modulação de efeitos também, nesse caso, para que essa declaração de inconstitucionalidade da alteração dos limites entre esses 2 municípios somente pudesse começar a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Então, somente no exercício fiscal seguinte. E o ministro Luiz Fux, ele acabou abrindo,
Não, ele concordava com a modulação e foi alcançado o número de 8 votos para a modulação, mas ele queria estudar um pouco mais para saber se, para ter certeza se esse lapso temporal até o exercício fiscal seguinte seria o suficiente para o enquadramento das circunstâncias nesses 2 municípios. Então, apenas em relação a esse lapso temporal, o ministro Luiz Fux acabou pedindo vista, mas foi declarada inconstitucional a lei e proposta a modulação já com os 8 votos computados. Apenas nesse ponto que o ministro Luiz Fux deve trazer de novo a discussão sobre o julgamento nessa ação direta de inconstitucionalidade. Sem contar o voto vista também do ministro Roberto Barroso no outro processo também que ele apresentou pedido de vista. Também sobre modulação. Foi a 5ª da modulação. Sem dúvida nenhuma. E uma 5ª bastante atípica por conta exatamente da sessão extraordinária, uma verdadeira maratona, como já disse a Karina no início do nosso programa de hoje. E aqui nós encerramos a cobertura desta maratona, também com os principais momentos da sessão da 4ª, também da quinta-feira de manhã e à tarde, com o encontro marcado já na próxima semana. 4ª e 5ª, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Como sempre, obrigado pela sua excelente companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.